Vamos continuar, então. Então, escalável, a web, a característica da web, escalável, incremental, simples e extensível. Qualquer nova funcionalidade, observa aqui, ó. Quando eu falo de escalável, eu estou adicionando dispositivos, tá? Páginas, etc. Vou fazer uma coisinha. Ramon, você só desliga aí o seu microfone, por favor, meu? Ah, obrigado. Aqui do extensível, ele quer dizer, a principal palavra são funcionalidades, tá, pessoal? É independente do escalável. O que que é extensão? Opa, eu posso colocar mais funcionalidades aqui na web e a gente e assim, saibam que o número de aplicações ou de páginas que vocês acessam na web, ela é limitada, tá? Limitada. Só um minutinho aqui. Ela é limitada, o nosso acesso. Mas o conteúdo que Editor, tem na web é ilimitado. O que eu quero dizer por limitar? O nosso acesso é limitado. A gente só acessa algumas páginas da web. E são poucas comparado a todo o conteúdo que a web tem. E lembrando, né? Tem a situação das línguas também, né? A gente só vai acessar as páginas que a gente consegue ler. Então tem página aí que, por exemplo, eu não sei francês, né? Tem páginas em alemão, tem páginas em francês, em japonês, em russo, que eu não vou conseguir ler nada. Alex, você falou alguma coisa? sim, professor, é porque o senhor não estava gravando a aula, o senhor mencionou lá o exemplo lá do gol do Messi lá, aí como não estava gravado, é só o nome lá do... Se o senhor for atualizar agora, eu acho que não está mais 1-0 não. Então, dá para dar uma reprise rápida sobre isso aí? Pode ser agora ou depois. Só para ficar gravado aí, quando a gente for rever as aulas, ter esse assunto aí. Ah, tá bom. Depois a gente comenta o jogo do Real Madrid aí, do Barcelona. Deixa eu Tá passar um bom, pouquinho aí, beleza. vocês vão ver essa ideia. Tá. Então, o que que é a ideia do REST? Ele vai permitir que a gente construa APIs que aproveitem todas essas características da web, escalável, incremental, simples, extensível e global. Bom, de onde vem o REST? Aí aqui já é um sonho meu, né? O Roy Fielding, ele, ele publicou um artigo, né? Na verdade, uma tese de doutorado, chamada Architectural Styles and Design of Network Based Software Architecture. Estilos arquiteturais e projetos de rede baseados em arquiteturas de software. E ele detalha esse modelo que ele criou, que é o REST, né? Representational State Transfer, mostrando todas as características que o sistema usa, esse modelo deve possuir. Então, assim, tem uma tese, se vocês forem buscar na internet sobre Roy Fielding, tá aí o nome dele, inclusive, tá? Vocês vão ver que ele tem na página dele muita informação teórica sobre o REST, tá? A gente não precisa disso tudo lá que ele está colocando aqui na nossa disciplina, até porque é interessante para quem está fazendo algumas pesquisas nessa área aí, o que ele está, ver o trabalho dele. Mas ajuda bastante também, tá? Então, ele detalha esse modelo, a gente vai ver um pouco desse modelo REST aqui. Na verdade, a gente vai ver o suficiente para a gente construir as nossas aplicações, tá? Ele é um modelo genérico e ele é baseado dentro do HTTP. Na verdade, assim, na tese dele, ele descreve o que é o REST. Agora, em termos de implementação, quando a gente vai ver as implementações que tem, a maior parte delas vai usar o HTTP, que é o protocolo da internet, tá? Da World Wide Web. Ao se criar APIs que sigam o modelo REST, a gente consegue construir as aplicações com as mesmas características que essa web propõe. A gente vai já ver com mais calma isso. A gente já viu as características da web, né?
mas a gente vai ver como construir as APIs dessa forma. E o que a gente chama de esse modelo, a gente vai construir o que a gente chama de, se for pegar no inglês, seria APIs RESTful, ou seja, interfaces de programação de aplicações, né, usando o modelo REST. Então, o que seria uma API, tá? Que a gente vai já ver aqui, tá aqui, Application Programming Interface. Quando o sistema precisa fornecer ou requer funcionalidades de outros sistemas, podemos usar as APIs. Então, como eu estava falando para vocês logo no começo, eu tenho um componente aqui e eu tenho um outro que precisa acessar essas informações. Só que, assim, esse componente é uma aplicação, tudo bem, que ela é independente dessa outra. Então, por exemplo, pode ser aquela aplicação que eu estava falando para vocês, a respeito do pagamento feito por. Vocês têm uma página, por exemplo, de venda de produtos, e vocês vão usar um serviço de pagamento para isso, tipo o PayPal ou aquele do UOL, não estou lembrado o nome dele agora. Então vamos pegar o PayPal aqui. Então o que acontece? Você escolheu o seu produto lá, você vai comprar, por exemplo, uma pilha, um jogo de pilha via web. Aí você selecionou, botou lá no seu carrinho e ele vai passar os teus dados agora para a página do PayPal para poder fazer o pagamento. Mercado Pago também funciona dessa forma. Então, o que vai acontecer? O PayPal, como ele é uma aplicação especificamente para pagamento que é acessada por várias outras aplicações de comércio eletrônico, o que vai acontecer? Ele precisa ter uma API que possa ser usada por essas aplicações de comércio eletrônico. Então, essa API, ele é uma uma aplicação de interface de programação. Então, observe, a palavra principal que eu queria que vocês pegassem aqui é aplicação. Lembrando, quando eu tenho uma aplicação na minha mão, o que é a diferença dela, o diferencial dela em termos de programação? É que aquela aplicação é como se fosse um código executável, ou então uma página web que você está acessando. Então, aquela aplicação vai prover todos os serviços que você precisa para uma determinada funcionalidade. Então, pensem que aqui o Google Meet ele é uma aplicação para vocês. Ele está fornecendo, nesse caso, uma funcionalidade completa no sentido de permitir fazer reuniões ou aulas, nesse caso, né? Ou comunicação através de vídeos. Outra, o Cigar. O Cigar é uma aplicação para vocês. Então, ele tem várias aplicações dentro dele. Nesse caso, não, porque ele tem, na verdade, não várias aplicações dentro dele. Ele tem várias funcionalidades dentro dele. Tudo bem? Então, você entra no Cigar e dentro dele você vai fazendo várias funcionalidades. Ah, agora, pensem no seguinte: vocês, para geralmente trabalhar com as aulas, vocês usam o Cigar e usam também o Google Meet, certo? Ou a plataforma Moodle, né? Que dependendo do que o professor está usando aí para conversar com vocês. O que acontece? O Google Meet vai ser uma outra aplicação para você, porque ele tem uma funcionalidade específica. Desculpa, o Google Meet não. É o Google Classroom, ou Google Sala de Aula. Vai ser uma outra aplicação para você. Aí, nesse caso, o que vai acontecer? Ele vai permitir que você acesse as aulas de forma fácil, né? E visualize os exercícios e assim por diante. Resolva os exercícios também. Então, ele é uma aplicação. Então, a aplicação, ele é um software que vai prover para você um conjunto de funcionalidades para atingir um objetivo. Google Classroom, qual é o objetivo? É permitir que vocês tenham uma interação com o professor para o aprendizado, ensino e aprendizado online. O Google Meet
É uma aplicação que faz a comunicação online e síncrona, né? Através de vídeo. Então, nesse caso, ele permite fazer reuniões em salas de aula, certo? Já o outro que eu citei foi o Cigar. Cigar é uma aplicação que permite fazer a gestão escolar dos alunos, mas ele tem muito mais funcionalidades que vocês não veem, tá? Que são administrativas dentro do IFAM, que o aluno não vê, certo? Então, mas ele é uma aplicação. Então, agora, bom, se isso tudo são aplicações, então por que que eu vou ter que ter uma interface que é uma aplicação? Aí que está o ponto todo. É porque o que acontece? Nesse caso dessa aplicação específica, ou uma interface de aplicação, o que ela faz? Como eu estava falando do PayPal. Ela vai prover uma funcionalidade de um sistema para que seja acessada por outro sistema. Então, nesse sentido, quando a gente fala de interface, a gente não fala de interface de tela. A gente fala de interface de comunicação, ou seja, ele é como se fosse um painel de controle ou uma tomada lá de parede, né? Onde você faz a sua solicitação e obtém os dados que ele permite você acessar. Então, é essa que é a ideia da programação. Agora, só que esse dado vai ser acessado por uma outra aplicação. Por isso que ele fala, olha, então é uma interface que ela vai ser acessada, desculpa, ela é uma interface pertencente à minha aplicação, nesse caso vai ser a aplicação do PayPal, que ela vai ser acessada por outra aplicação. E nesse caso dessa outra aplicação, essa outra aplicação ela pode ser qualquer tipo de aplicação, desde que ele siga as regras que foram colocadas na minha interface. Todo mundo entendeu, pessoal? Simplificando aqui, vamos pegar aqui a ideia da tomada, né? Eu só vou conseguir encaixar a tomada se eu tiver como é que dá o nome ali daquela ponta ali que vai se encaixar na tomada? Um encaixe que seja perfeito ali nos buracos da minha tomada. Tudo bem? Então, eu tenho a tomada da parede e a tomada do dispositivo lá, do dispositivo eletrônico. Seria plug, professor. Plug macho, plug fêmea. O plug, isso. Puxa vida. Então, eu tenho lá a tomada e o plug, né? Então, então assim, se o plug tiver exatamente o padrão da tomada certinho, então as duas vão se encaixar. Então, essa é a mesma ideia aqui da interface. Então, o que acontece com aquela tomada ali? Ela vai prover geralmente uma tensão vinda da rede elétrica, que é uma tensão de 110 volts, certo? Vai fornecer energia elétrica numa tensão de 110 volts. E para acessá-la, eu tenho que seguir o padrão que a tomada possui. Aí eu consigo encaixar o plug que está ali dentro dela. Então, ela é uma interface. Tudo bem? Então, é nesse sentido aí que a gente vai ter as nossas interfaces aqui dentro de uma API, tá? Então, essa API que você vai construir, ela funciona como se fosse uma porta para a sua aplicação, mas ela é limitada. Ou seja, você só vai prover algumas informações para outra aplicação usando um determinado formato, que nesse caso vai ser ou JSON ou XML e usando o formato REST. Então tá aqui, ó, as APIs permitem que sistemas interajam de alguma forma. É uma interface de comunicação entre dois módulos ou sistemas totalmente distintos, tá? Assim, quando a gente fala de dois módulos, tem uma coisa interessante. O que é a diferença de sistemas ou aplicações e módulo? Imagine que você tem tá fazendo o que a gente chama de Enterprise Resource Planning, ou ERP. O que é isso? Ele é um sistema
que vai gerenciar toda uma fábrica, desde o momento do pedido do material até a entrega do material, passando pela produção, etc. Só que, às vezes, esses ERPs, eles são muito caros para implantar isso completos, tá? E nem sempre as empresas que vão, na qual esses ERPs vão ser implantados, precisam de todos os módulos, tudo bem? Eu até citei um exemplo bem interessante, que foi aquele do sistema do hospital, onde eu posso começar com o módulo de cadastro de clientes, onde o cliente, a gente viu na disciplina passada, né? Esse módulo de cadastro de clientes vai permitir que o cliente se cadastre naquela clínica, tá? E ele faça a marcação da consulta, tudo bem? Então, o que vai acontecer? Ele se cadastra na clínica, paga, aí ele acessa, né, o sistema depois e ele pode usar o serviço, né? Ou seja, ele pode marcar uma consulta, por exemplo, para. Agora a gente está no. Ah, já passou o Novembro Azul, né? Mas seria um urologista aí. Aí, ou proctologista, né? Que é o médico do Novembro Azul aí, que é o famoso. Então, o que vai acontecer? Você faz a marcação de consulta e quando chega lá no consultório médico, eles vão confirmar e vão te passar para o médico ali. Pode ser feito sem nenhum sistema, nesse caso aí, tá? Porque você só tem um módulo de cadastro de clientes e de marcação de consulta. Mas depois, você pode inserir o, o módulo da parte do prontuário eletrônico, que seria o módulo do prontuário eletrônico. Você chegou na recepção e o próprio sistema já aloca você para aquele médico ali. Então você já fica na fila de espera, né? Você chegou, a sua feita a confirmação da sua chegada e o próprio sistema já organiza a fila de espera e já faz a chamada para aquele médico. E quando você entra lá no médico, o médico vai usar o sistema para construir o seu prontuário. Então, nesse caso, eu estou colocando um módulo novo dentro do mesmo sistema, certo? E esses dois módulos, para se comunicar, podem se comunicar através de uma API. Vocês entenderam aí, pessoal? Então, o que seria essa API? O sistema do prontuário eletrônico precisa saber quem é o paciente que ele está comunicando. E o sistema de marcação de consulta vai dizer quem é esse paciente e qual é o médico, ele vai passar para outro sistema, né? E qual é o médico que vai atender, desculpa, vai passar para outro módulo vai dizer quem é o paciente e qual é o médico que vai atendê-lo. Aí esse sistema aqui o módulo desculpa, esse módulo aqui, que é o módulo do prontuário eletrônico, ele vai trabalhar de forma independente do módulo de marcação de consulta, já que ele já passou quem é o paciente daquele dia e quem é o médico que vai atender esse paciente. Então, nesse caso, ele é um módulo. Deu para entender, pessoal, a diferença de módulo e sistema aqui? Então, um módulo, ele pertence ao mesmo sistema, tá? E já um sistema é independente de outro. Aliás, módulos são independentes, tá? Mas só que, no geral, os módulos vão pertencer ao mesmo sistema. Agora, se eu tiver a comunicação entre outros sistemas, aí já é uma história bem diferente. Não são construídos pela mesma empresa e nem fazem parte do mesmo pacote de sistemas, tá? No caso de eu ter uma aplicação. Aí agora tem uma coisa interessante, tá? Que a gente vai usar a API como produtos. Tem muito a ver com aquela ideia de software as a service também. Software como serviço.
Então, as APIs elas passaram a se tornar produtos. Aí, então, Twitter, Facebook, Google possuem APIs que permitam que outras aplicações interagem com elas. Vocês já usaram o Twitter, ou o Facebook, ou o Google usando outros sistemas? Ainda não. Tem alguns sistemas que eu já vi, né, que, por exemplo, eles permitem que você crie o que a gente chama de thread lá no Twitter. Ou como é que o pessoal chama? O pessoal fala assim, segue o fio, né? Onde você vai colocando vários tweets um embaixo do outro e ele é, é um tweet seguido do outro, né? Mas para dar uma informação maior. Por que isso? Porque o tweet, se eu não me engano, só aceita 250 caracteres, se eu não me engano, tem esse limite aí. E às vezes você quer escrever um pouco mais, explicar alguma coisa com, de forma mais detalhada. Então você pode usar, tem algumas aplicações que eles usam a API que elas usam a API do Twitter para que você possa enviar as suas informações para ele. E se você analisar o Twitter, você acessa o Twitter tanto via web quanto via celular. E ele funciona do mesmo jeito. Então, por que isso? Porque o celular ele vai funcionar como uma camada de apresentação e o sistema web também vai trabalhar com uma camada de apresentação. E a camada de manipulação de dados, ela vai ter uma API, certo? Vai ter uma API que vai ser acessada pelas duas, a mesma API. Então, assim, essa que é a ideia aqui deles serem o que a gente chama de produtos. O que que é? É você pagar para ter acesso àquele produto. Se eu não me engano, o correio, esse sistema de CEP, você tem que pagar para usar dentro da tua aplicação. Aí, então você paga um valor lá para o correio, aí faz uma assinatura do sistema, aí ele fornece o acesso até para essa API. Aí você usa dentro do teu sistema web ou sistema, a aplicação de celular, você pode solicitar dentro do seu formulário lá, né, de cadastro, ou geralmente você está cadastrando o endereço de alguém ou de uma empresa. Então, dentro do teu formulário de cadastro, você solicita o CEP e você, tendo assinado o sistema do correio, ele, ele vai te dar toda a especificação da API dele, aí você pode construir, adaptar o teu sistema para acessá-la. Aí assim você passa o CEP para ela e ela retorna o endereço completo daquele CEP. Então, nesse caso do correio, também é API como produto. Tudo bem? Vocês entenderam essa ideia, tá, pessoal? Entenderam o exemplo do correio aí? Você pagar para o correio para poder ter acesso à API que fornece os CEPs. Desculpa, não fornece CEP, fornece o endereço a partir do CEP. Patrícia entendeu? Bom, vou continuar aqui. Então, a API como produto permite que sistemas externos consumam suas funcionalidades. Essa palavra é importante, tá? Consumir funcionalidades. Quando você está acessando uma determinada API, você diz que está, se você é um cliente dela, né? Você diz que está consumindo as funcionalidades da API, tá? A gente vai ver daqui a pouco, tem um esqueminha aqui que ele mostra o quanto que aumenta o alcance do teu sistema, tá? Usando APIs. Aí o que acontece com a API? O usuário não precisa acessar o site das plataformas para obter os seus serviços, certo? Então, o que que essa API permite? Que você possa usar o serviço dela dentro de outros sistemas. Nesse caso do correio, está bem claro, você pode ter o sistema que for, qualquer um
sistema, tá? Para fazer cadastro de usuários, ou cadastro de empresas, ou cadastro de bibliotecas, ou cadastro de igrejas, ou cadastro de lojas, assim por diante, dentro lá do teu sistema. Mas você, para colocar o endereço dela, você pode usar a API dos Correios. Tudo bem? Então, por isso que eu estou falando, ó, os usuários não precisam acessar diretamente. Então, o usuário, para ter informação do, do, do endereço, ele não precisa ficar acessando o sistema do correio para isso. Imagina o seguinte, ó, se para você obter essa vantagem aí, de você informar o CEP e pegar o endereço, se você tivesse que acessar www.correios.com.br, aí ele fornece lá uma tela, né? Aí você informa o CEP nessa tela e ele mostra o endereço. Aí você vai pegar esse endereço e querer cadastrar no teu sistema. O que está acontecendo aí? Você vai ter que pegar a tela do correio, vai ficar dando Ctrl C em cada informação e depois dar Ctrl V na outra tela. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. No caso de quem está usando a API é diferente. Você nem acessa o sistema do correio. Assim, o usuário não percebe que está sendo acessado o sistema do correio. O que vai acontecer é que dentro da sua aplicação, o seu cadastro de lojas, por exemplo, lá na sua aplicação, o cadastro de lojas, você vai ter um campo lá de CEP, aí você vai dizer para o usuário, informe o CEP do seu endereço. Aí vai informar o CEP e dentro do teu sistema já vai, os outros campos correspondentes ao endereço já vão ser preenchidos automaticamente, a partir do momento que ele preencheu o CEP lá direitinho. Então, por que foi preenchido automaticamente? Porque o teu sistema, naquele momento, acessou a API do correio e ela devolveu as informações do endereço para você. Tá claro? Então, por isso que está tá aqui, ó, o usuário não precisa acessar diretamente o site dessa plataforma. Então, acessar direto o site é www.correio.com.br, informa o CEP lá, ele vai através da tela da aplicação do correio e dá Ctrl C, Ctrl V. Usando a API, você não precisa acessar o site do correio. Basta que você informe dentro da sua própria aplicação de cadastro de lojas, tá? O CEP da loja, aí ele já vai para o usuário vai aparecer lá o endereço certinho dado o CEP. Vocês entenderam a diferença aí? Com API e sem API? Ok. Vamos continuar aqui. Reduz a possibilidade de sobrecarga do site, né, do seu, nesse caso. E com o uso da API, o produto poderá ter uma escala mais global. Aí ele passa, essa API pode ser que ele vire uma necessidade. Nesse caso do correio, ele já é uma necessidade aí. Então, e em relação a APIs RESTful, agora que a gente vai começar a ver a brincadeira toda. Lembrando que a gente viu que o REST, é a sigla para Representational State Transfer. E RESTful, ele é a aplicação, certo? O tipo de aplicação que vai implementar que vai usar as características do REST para poder ser implementada. A gente vai já ver que características são essas. Então, assim, considerando o modelo REST, o modelo arquitetural REST, né, que foi criado pelo Roy Fielding, as APIs podem usar várias tecnologias, tá? Considerando API no geral, tá? Eu posso usar RESTful, SOAP, outra história. SOAP, a gente acabou de falar que é outra forma de web service, ele usa mais o XML, tá? Mas o RESTful também permite você transferir dados a partir de XML. A gente vai ver isso mais à frente.
Então, as APIs RESTful são aquelas que permitem construir aplicações usando o modelo REST. Pessoal, deixa eu deixar uma coisa bem clara o que é um modelo nesse caso aqui, tá? O REST ele é um conjunto de especificações. Não existe um sistema REST. Existe um sistema que implementa as especificações do REST. E esse tipo de sistema é chamado de RESTful. Vocês entenderam? Então, no caso, são algumas regras pré-definidas já? O REST são regras que você usa para desenvolver sistemas que funcionem de forma distribuída, tá? Que ele provém uma API que permita que outras aplicações acessem esse sistema através dessa API. Tudo bem? Então, assim, o RESTful ele vai dizer como é que você constrói, ele vai dizer uma forma de você construir APIs. Essa que é a ideia. E APIs com essas características da web que a gente explicou antes, tá? Que é escalabilidade, incremental, simples, a outra foi transparente, né? E assim por diante. E vocês podem depois acessar esse endereço eletrônico aqui, eu vou passar esse slide para vocês, né? Para verificar aqui como é que é o modelo que o Roy Fielding fez, mas a gente vai falar aqui um pouco dele. Então, quais são as características dessas APIs RESTful? Certo? A gente chama de constraints. Ela realiza uma comunicação cliente-servidor. Olha que legal, né? Aqui, lembrando que cliente é aquela camada de apresentação do nosso modelo de camadas de sistemas distribuídos, né? E o servidor, qualquer servidor web aqui que tenha a API. Então, realiza a comunicação cliente-servidor. Então, uma API como servidor e um browser como cliente, nesse caso, né? Ou uma outra aplicação que funcione como sendo um browser. Então, não mantém o estado das requisições, ele chama de stateless. A gente vai ver isso com mais calma, tá? Então, elas se tornam, nesse caso aqui, eu posso acessar essas aplicações por vários servidores e elas se tornam escaláveis. Nesse sentido de escaláveis, pessoal, o que que é? Eu deixo a minha API disponível lá e qualquer pessoa pode escrever uma aplicação cliente ou uma aplicação, acabei de falar aqui da camada de apresentação, uma aplicação na camada de apresentação para acessar essa API. Agora, uma dúvida aqui, vocês lembram do conceito de Thin Client e Fat Client? Os padrões Thin Client e Fat Client? Que viu na aula passada isso, ou 2 aulas atrás. Bom, depois vocês estudam essa ideia. Mas aqui, Thin Client é aquele que é uma aplicação, desculpa, onde você só tem, todo o processamento é feito no servidor. E o Fat Client tem processamento feito no cliente. Então, geralmente, uma aplicação RESTful, ela vai ser Fat Client, tá? Porque ele vai ter que fazer um processamento para poder utilizar as informações que são transmitidas através das APIs. Legal. Então, outra coisa que é legal também é se você acessou, fez uma determinada consulta, por exemplo, imagina aí no seu que você acessou um servidor, vamos supor aqui a parte do sistema de notas aqui do Cigar.
Vamos supor que foi construída uma aplicação para vocês acessarem as notas de vocês através do Cigar. E o Cigar forneceu uma API para acessar essas notas via essa aplicação mobile, né? Então, o que acontece? Vocês podem usar o conceito de cache. O que que é a ideia? Vamos supor que vocês fizeram a consulta das disciplinas que vocês, nas quais vocês estão matriculadas nesse período. Então, o que que vai acontecer? Você fez a consulta e ele informou a relação o sistema através da API, ele trouxe para você a relação dessas disciplinas. Se você está usando cache, o que que vai acontecer? Essas informações vão ficar guardadas dentro do teu sistema cliente. Pode ser no browser ou pode ser no celular diretamente. Então, essas informações ficam cadastradas lá. Então, se você fizer essa consulta de novo, da relação de disciplinas, ele vai acessar o cache e não vai acessar o servidor. Então, você pode até derrubar o servidor, que o sistema fica acessando, o sistema cliente fica acessando o cache que está que tá dentro dele, tá? Então, assim, isso daí reduz essa ideia de processar informações através de cache, ele reduz aí o acesso ao servidor, tá? Então, isso que é a vantagem dele. E as APIs RESTful, isso aqui é a principal característica dela. Ela fornece métodos para acesso a recursos através de uma URI, Unified Uniform Resource Interface. O que é uma URI? É aquele endereço de internet que vocês sempre usam para acessar qualquer recurso da internet. Uniform Resource Interface, é isso. Então, a partir desse momento, pessoal, a gente vai usar esse termo recurso muito aqui nesse curso, tá? E o que que é um recurso? Nesse caso, um recurso dentro do REST ou dentro de aplicações web. Um recurso vai ser um sistema disponível a partir de um link da internet. Tudo bem? Isso vai ser um recurso, tá bom? Entenderam a ideia de recurso? Professor, pode Então, repetir exemplo. rapidinho? Professor, só pode repetir, por favor, Tá, o conceito de recurso? tá. Deixa eu dar um exemplo que fica mais fácil. O sistema de notas, desculpa, dentro do sistema CIGAR, uma das funcionalidades que vocês vão ter vai ser visualizar as notas, tá? Então, o sistema está preparado para que quando você colocar um determinado link para acessar, ele está permitindo que você acesse as suas notas. Então, esse módulo de notas, que é acessado através de um link da internet, de uma URI, ele é considerado um recurso. Então, o recurso é uma funcionalidade do teu sistema, certo? Que ela é acessada a partir de um link ou de um endereço da web. Tudo bem? Eu acho que é melhor usar, ao invés de link, usar endereço da web. Deixa eu repetir aqui. Um recurso, ele é uma funcionalidade fornecida por uma aplicação ou um sistema, tá? Que vai ser acessado através de de um endereço da internet. Aí a gente vai ver que depois tem um nome específico lá para o endereço da web. Inclusive o RI é um outro nome para o endereço da web, né? Outras características das APIs RESTful. Sistemas em camadas, conhecem aqui? Foi o que a gente viu na parte teórica do curso, né? Ele usa também a ideia de camadas. Então, o que acontece? Todas as vezes que eu recebo requisições do sistema, geralmente as requisições vão ser feitas através de uma URL, nesse caso temos o URI, que é o recurso, e a URL, que é
o nosso localizador lá. Então, ao receber essas requisições através de uma URL, o sistema vai enviar para elementos intermediários, que vão realizar atividades específicas. Então, essa ideia é do modelo de camadas, tá, pessoal? Geralmente, quando você vai acessar, você vai ter que acessar um sistema, né, um sistema web, você vai acessá-lo através da camada de manipulação de dados. Aí, nas outras aulas, eu disse para vocês que ele recebe geralmente uma informação HTML, esse sistema aí. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai processar aquela informação. E como é que ele vai processar? Ele vai linkar aquela informação a uma funcionalidade. E essa funcionalidade ela vai andar nas camadas de modelo de negócio, depois na camada de dados, para poder fornecer o que vocês estão querendo, tá? Código sob demanda é a característica que o servidor tem de poder enviar um código para o cliente executar. Também é outra característica da API RESTful, tá? Eu posso enviar um código para o cliente executar. Nesse caso aqui é o HTML5 aqui, tá? Eu posso devolver para ele um HTML5 que vai processar essa informação? O browser. Tudo bem? E agora aqui, ó, as representações. Lembrando que RESTful é Representational State Transfer. O que é REST, né? Representational, é porque eu estou usando, eu estou transferindo informações a partir de representações. E o que são essas representações? São esses conteúdos que os servidores retornam para cada requisição. Então, esses conteúdos podem ser HTML, XML, JSON, e vai depender da demanda, de quem está demandando essa informação, tá? Isso aqui é legal, pessoal. Na prática, isso aqui é a função que eu estava até falando antes, tá? Da camada de manipulação de dados. É ele receber conteúdo HTML, XML, JSON e devolver o conteúdo nesses formatos aí, tá bom? É bem interessante, assim, que com um comandinho de mudança lá, você consegue receber informações XML ou JSON. É muito simples isso aqui, tá? E nós temos também outra característica que é o HOS, ou HOS, ou HOES. O que é? Ele é um motor de estado, ou seja, a gente chama de motor, ele é uma aplicação, tá? Que vai permitir navegação de uma página web, através de links que representem ações as quais permitem mudar o estado da aplicação. Esse HOS está lá, mas dificilmente se usa, tá? Aí eu não vou nem entrar muito em detalhes dele aqui. Então, vocês lembram disso aqui, da rede? Aqui é o TCP/IP, tá? Lembrando, isso aqui não vão confundir com a arquitetura em camadas para sistema distribuído, tá? Isso aqui, ela é a arquitetura na verdade, é o protocolo TCP/IP. Então, ele tem uma camada de aplicação, que é a camada 4, a de transporte, a de internet e a de rede. Então, qualquer informação que você está recebendo no teu computador, ela vem a partir da camada de rede, que ela é a parte física dos teus dados. Então, essa camada de rede, ela vai ser usada não só no teu computador, tá, pessoal? No computador de vocês. Ela vai ser usada por todo o sistema que faz a comunicação via internet. Desculpa, todos os sistemas. O que eu quero dizer? Que a camada de rede vai estar dentro de roteadores, ela vai estar dentro de switch, ela vai estar dentro de
computadores, vai estar dentro de dispositivos. Eu vou ter diversas camadas de rede, diversos dispositivos em camada de rede. Então, aqui eu posso ter a camada de rede, eu posso ter a Ethernet, que é aquela do cabo azul lá que você liga lá no teu computador. Eu posso ter o Token Ring, que é a ideia da arquitetura em anel de rede, né? Eu posso ter fibra ótica, eu posso ter Wi-Fi. Então, tudo isso é a parte física da minha camada de rede. E agora, a camada de internet é aquela que diz respeito ao que a gente chama de IP, que é o Internet Protocol, que a ideia dele é uma comunicação máquina a máquina. Então, assim, eu estou acessando aqui vamos supor, o endereço lá do IFAM, né? O IFAM é 201.168.1, se eu não me engano. 201.168.1, esse é o IP do IFAM. Então, o que está acontecendo aqui? Do meu computador local, que ele tem um outro IP diferente desse do IFAM, ele vai acessar o endereço do IFAM, mas assim, para chegar lá, eu vou passar por diversos dispositivos. E esses dispositivos diversos, eles são da camada de rede. E já a camada de internet, ele vai me fornecer um acesso direto lá com o endereço do IFAM. Então, esse IP lá, 202.968.1, é o endereço do IFAM, e ele vai prover nesse endereço diversos serviços. Um deles é o serviço web, certo? O serviço web vai estar na minha porta 80. Então, quando eu acessar a minha aplicação web ali, ele vai acessar a minha camada de transporte. Então, a minha camada de internet já identificou a minha máquina, tá? Essa camada de rede já passou por vários dispositivos até chegar, desculpa, a minha máquina não, a máquina do IFAM, até chegar a máquina do IFAM, e dentro da máquina do IFAM, agora eu vou acessar um determinado serviço, que é uma porta lá. E essa porta vai me dar acesso a uma aplicação. No caso, se eu usar a porta 80, ela vai me dar acesso a um servidor web. E esse servidor web vai estar na camada de aplicação. E ele é que vai requisitar, né? Ele vai atender as informações que eu estou passando aqui. Que geralmente, no caso do REST, a gente vai fazer a comunicação via HTTP, o protocolo HTTP. Então, o protocolo HTTP está na camada de aplicação, certo? E ele vai ser acessado por um browser na minha máquina, e lá na máquina do IFAM, ele vai ser usado através de um servidor web, que pode ser o Apache. Bom, o mais famoso é o Apache, né? Mas tem vários aí. Posso usar o Glassfish, posso usar, aqui já é JE, né? Posso usar Jakarta e assim por diante. Todos eles estão na camada de aplicação. Então, imagine o seguinte: quando eu tenho um IP, eu vou estar na camada de internet. Quando eu tenho um IP e uma porta, o Tomcat também. Quando eu tenho um IP e uma porta, eu vou estar na camada de transporte. E a camada de transporte vai me dar acesso a uma aplicação. E ela vai processar esse protocolo aqui que eu estou passando dentro do envelope TCP. Então, isso aqui vocês já devem ter visto, né? Que a ideia toda é usar envelopes, né? Então, é como se a gente chama de empacotamento, certo? Então, quando eu passar a minha informação, ela vai da camada de aplicação para a camada de transporte, para a camada de internet, para a camada de rede, e vai chegar lá no outro computador, em outro lugar. Então, como é que funciona aqui o HTTP, né? Aqui eu não estou me preocupando com a camada de rede, tá, pessoal? Eu estou me preocupando com a camada de internet. Ó.
A de internet, a de transporte e a de aplicação. Então aqui eu tenho o meu browser, tá? Vamos supor que a gente está acessando uma página qualquer. Então o meu browser, ele vai, ele vai usar, a partir do método GET, ele vai acessar uma página qualquer que tem um index.html, certo? E quem vai processar essa informação do index.html vai ser a camada de aplicação do outro servidor. Mas essa comunicação direta não vai acontecer nunca aqui, ó, do jeito que está aqui, tá? O que vai acontecer é que a minha camada de aplicação, o protocolo que eu tô passando nessa informação vai ser empacotado na camada de transporte, tudo bem? Que aí vai ser empacotado pelo protocolo TCP/IP. Aí o protocolo TCP/IP ele vai ser empacotado pelo protocolo de internet. Então o que está acontecendo aqui? A minha camada de aplicação ela tem, vamos supor, a minha carta, né? A minha cartinha que eu estou querendo enviar lá para a casa de um de vocês. Vamos supor aqui o do Elias que está aparecendo aqui. Eu estou enviando uma carta para o Elias, via correio. Então eu escrevo minha carta e é como se fosse aqui a camada de aplicação, ou seja, o meu dado cru, né? A informação que eu escrevi na carta. Quando ele passar para a camada de transporte, é como se eu estivesse colocando a minha carta dentro de um envelope. Aí eu vou colocar um endereço para que ela vai chegar, certo? Quando eu passo para o correio vai passar aquele envelope, ele vai colocar em outra caixa. Então, assim, como vamos supor que o Elias esteja morando nos Estados Unidos, né? Tá. Vamos supor que o Elias tá morando nos Estados Unidos. Então, o que vai acontecer? O correio vai pegar o meu envelope e vai colocar numa caixa com vários envelopes que vão para os Estados Unidos. Tudo bem? Aí vamos supor que, assim, o avião lá que levou essa caixa com todos os envelopes lá para os Estados Unidos, o Elias mora na mesma cidade, na primeira cidade lá que ele recebeu essa informação. Vamos supor que o Elias mora em Miami. Aí o avião foi direto daqui de Manaus para Miami. Então, o que vai acontecer? Para chegar em Miami, ele vai chegar com um monte de outras cartas, certo? Então, vai chegar uma caixa para lá. Então, essa caixa aqui está saindo aqui do Brasil e está chegando lá nos Estados Unidos. Aí, o que ele vai fazer? Alguém lá dentro do correio, da UPS, por exemplo, né, ou a FedEx, Federal Express, né, vai abrir a caixa. Aí ele vai identificar lá o envelope lá que vai para o Elias. Opa, é da mesma cidade. Aí ele vai pegar esse envelope, vai passar para o carteiro, aí ele vai encaminhar aqui na parte de transporte, vai encaminhar lá para a casa do Elias. Aí o Elias vai abrir a carta, né? E vai conseguir ler essa informação. Então, assim, essa é a analogia para a gente entender como é que funciona aqui essa parte dessas camadas aqui, certo? Então, essa requisição GET que a gente faz aqui, ela vai ser transferida para a camada de transporte. E o que tem nessa requisição GET aqui? Ela tem a URI, né, que é a URL, que é o endereço eletrônico que eu quero acessar via internet, e o que eu quero acessar dentro daquele endereço eletrônico. Então, ele vai ser passado para o TCP, o TCP vai envelopar esse endereço eletrônico, vai encontrar e vai passar para a camada IP. Aí a camada IP aqui, a camada de internet, vai achar o computador que vai em destino e vai enviar para ele essa informação. Aí isso aqui vai mandar para a camada de transporte, que está dentro da rede local lá dentro, né? E dentro dessa rede local vai ser passada para o computador. E o computador certo. E esse computador vai processar essa informação com o método GET que eu enviei. E o que ele vai fazer? Ele vai devolver, a partir dessa ideia todinha, uma informação XML aqui. Então, aqui, ó, como é que funciona o modelo, né? Eu estou acessando aqui o localhost 8080. Aí ele vai pedindo um JSON para o servidor.
Aqui que o servidor vai devolver uma informação dizendo que está ok, né? O resultado, ou seja, recebeu aqui o cliente, e ele recebeu aqui um, uma representação REST. Você consegue ver aqui esse que ele recebeu? Aqui nesse caso aqui ele está recebendo aqui um objeto que tem os atributos nome, publicação e editora, e os valores REST aplicado, essa data aqui, né, 1/2/2015, a editora Alga Works. Então, isso aqui é uma representação JSON, tá? Então, aqui é a simplificação, tá? É como você vê. E aqui é como funciona todos os detalhes do HTTP, tá? Então, aqui você só faz essa solicitação e ele devolve para você. Então, a sua visão é em cima da visão do cliente. Você digitou o endereço e ele devolve aqui a informação para você. E dentro do protocolo HTTP, eu vou ter o que a gente chama de URI, Universal Resource Identifier, ou Identificador Universal de Recurso, tá bom? Aqui, ó, o que está acontecendo? Eu tenho um endereço web válido, né? Que ele vai que ele vai ser uma URI. Pode ver que ele é o endereço completo. Esse endereço completo, ele é dividido em URL, que é o localizador universal do recurso. Então, o que é a URL? É o endereço do servidor em que está a minha aplicação que eu estou querendo. E eu tenho a minha URN aqui, ó. O que é a URN? É o recurso específico que eu quero acessar. Então, por exemplo, lá no IFAM, né? Vamos supor, sig.ifam.edu.br. Aí eu acesso o SIG. Aí, sig.ifam.edu.br/notas. Aí eu vou acessar o resource name, né? O recurso específico, né? O nome do recurso, que é o recurso notas. Tá? E esse recurso nota vai estar dentro do www.ifam.edu.br, que é a URL do IFAM. E a URI é a junção da URN com a URL. Nós temos aqui. Isso aqui é importante, tá, pessoal? Vocês entenderam esse conceito aqui? Então, tudo que eu acesso na internet são recursos. No caso da URL, ela vai acessar um servidor, a localização do servidor, né? A URN é um recurso que está disponível através desse servidor aqui. E a URI, ela vai acessar diretamente o recurso que eu coloquei. Vocês entenderam a URI agora ou não? Ficou mais claro aí? Então, as minhas API REST, eu vou acessá-las através de uma URI, certo? Agora, dentro da minha aplicação RESTful, eu vou ter que definir aqui como é que o nome desses recursos que vão ser acessados aqui. Isso aqui esses recursos aqui é que a gente vai começar a trabalhar. Ou, quando ele fala Universal Resource Name, quer dizer, olha, cursos é um recurso. E esse recurso tem um nome de cursos. Essa que é a ideia aqui. Agora que a gente vai começar a entrar direitinho. Eu estava falando do update ao put, tá, pessoal? Eu já vi aqui. Eu vou só beber uma água rapidinho aqui, que eu tô com a garganta bem seca aqui. Só um instantinho.
Só um minuto. Por favor, faz logo para mim, por favor. Pronto. Então, aqui, ó. Pai, tu tá numa reunião? Tô. Eu já quero água. Pede do Diogo. Minha filha aqui. Então, que é legal aqui do HTTP é que eu posso acessar o mesmo recurso que eu estava explicando para vocês, certo? Imagine que cursos, pessoal, seja um objeto, tudo bem? Ou uma coleção de objetos, né? Então, eu vou ter lá a minha classe curso, né? Vamos supor, curso, vai ter o código, o nome do curso, objetivo, que mais eu vou ter a informação de um curso, né? Que vai. Obrigado, meu amor. Deixa eu colocar para cá. Que eu nem penso em tocar nesse copo aqui. Então, assim, pessoal, imagine que cursos, ele é um recurso, na verdade, cursos é um recurso, tá? Mas imagine o cursos como sendo uma coleção de objetos da classe curso. E essa classe curso, ela vai ter os seguintes atributos, por exemplo, nome do curso, né? Código, objetivo, público-alvo, disciplinas, por exemplo, são informações aí que vai ter de um curso, e assim, e o que o aluno vai aprender naquele curso, né? A ementa do curso. Então, esses são alguns atributos que eu vou ter aqui dentro desse curso, certo? Só que quando tem esse tipo de objeto, na verdade, isso é uma classe de entidade, né? Vocês lembram desse conceito aí de classe de entidade? Na prática, ela representa uma abstração do mundo real, que vai ser os objetos em si, né? Lembrando que a gente tem geralmente classes de controle, classes de entidade e classes de interface. Bem? Então, cursos é um recurso, e esse recurso representa uma série de objetos da classe curso. E quando eu tenho esses objetos aqui, eu vou precisar fazer algumas operações de banco de dados dentro dele, que são criar, é o CRUD, né? Criar, ler, atualizar e deletar, que é o create, read, update, delete. Então, eu tenho que fazer essas 4 operações aqui que são dentro desse recurso aqui, né? Que são os cursos. E essas 4 operações são representadas pelos 4 métodos, esses quatro métodos aqui do protocolo HTTP. E a ideia dele é manipular os recursos que eu tenho, nesse caso, o recurso ali que eu estava mostrando no curso, né? Tudo bem? E olha que interessante, o GET corresponde à leitura, POST corresponde à criação, PUT a atualização e delete é exclusão. Então aqui eu tenho o meu CRUD, né? Então na verdade eu devia ter colocado aqui POST, depois GET, depois PUT e delete aqui. Aí ficaria o CRUD certinho. Então o POST vai criar um recurso. O GET vai buscar aquele recurso, vai acessar um ou mais recursos, né? O PUT atualiza um recurso que já existe. E o delete, ele vai excluir um recurso do servidor. Então, olhando esse recurso cursos aqui, o que é a ideia? Eu vou acessar exatamente esse endereço, e somente ele, para as 4 operações. E o que é a diferença? Observem aqui, ó.
nessa chamada aqui eu vou acessar o endereço, por exemplo, aqui ele está chamando de localhost 8080, ou seja, a minha máquina local. Ou então, aquele, no caso lá daquele endereço, né, foi www.algaworks.com. E eu vou acessar o recurso /livros aqui, ó. E esse recurso /livros eu vou acessá-lo através do método get. Quando eu acesso esse recurso através do método get, ele vai me dar um conjunto de objetos desse recurso aqui. Ele pode me dar um ou mais objetos, tá? Então, nesse caso aqui, ele me deu um objeto que foi usando a representação REST, ou desculpa, JSON, representação JSON. Então, o que aconteceu naquele caso lá que eu estava falando? Eu estou acessando esse endereço e eu vou dizer que eu vou acessar esse endereço através do método get. Então, ele vai me retornar um conjunto de cursos aí. Aí agora eu vou acessar através do método post. Então, o que está acontecendo? Eu vou inserir um novo curso. Aí eu vou acessar através do método put. Eu vou atualizar um determinado curso. Eu vou acessar através do método delete. Então, eu vou excluir um determinado curso. Então, o que está acontecendo? Eu uso o mesmo endereço, tá bom? Eu uso esse mesmo endereço aqui e eu faço as 4 operações do CRUD. Vocês entenderam isso daí, pessoal? Uma coisa importante, tá, pessoal? Toda vez que vocês acessam qualquer endereço da web, eles vão ser sempre acessados usando o método get. Tá bom? A gente vai ver como é que acessa usando métodos diferentes um pouco mais à frente, tá? Mas sabe o seguinte, é que a ideia do protocolo HTTP é eu acessar o mesmo recurso, ou seja, esse recurso que eu estou botando aqui, a mesma URI, né? O mesmo recurso através da mesma URI, mas se eu usar os métodos diferentes, get, post, put, delete, dependendo do método, ele vai fazer uma operação diferente. Tá bom? Então, aqui, ó, já definiu. Ó, recursos são abstrações. Lembra que eu estava falando agora há pouco de curso ser um objeto ou uma classe? Aí, então, abstração aqui é no sentido de objeto. Tá bom? É a mesma ideia do objeto. Então, o que são abstrações? São... vocês devem ter... se vocês lembrarem da aula de POO, ou de LPOO, né? Linguagem de Programação Orientada a Objeto, abstrações vão ser qualquer coisa que existe no mundo real e que é relevante para o contexto que eu estou analisando para desenvolver o meu sistema, certo? Então, se eu estou desenvolvendo um sistema de biblioteca, algumas abstrações vão ser, a principal delas vai ser o livro, né? Mas aí eu vou ter o livro, eu vou ter o cliente, né, que vai da biblioteca, eu vou ter o bibliotecário, são várias abstrações aqui que eu vou poder usar, certo? E essas abstrações vão ser usadas, vão ser acessadas a partir de uma URI, usando o protocolo HTTP. Então, eu acesso um recurso e, usando os métodos get, post, put e delete, eu vou manipular esse recurso aí que eu estou acessando. Vocês entenderam essa ideia? Assim, lembre do exemplo que eu acabei de falar, daquele do curso, né? Que quando eu estou falando de manipular um recurso, eu estou pensando no CRUD em cima daquele recurso, certo? E esse recurso é ou então uma série de abstrações aí que eu vou ter no meu sistema.
Tá claro aí? Muito claro, professor. Pode continuar. Tá? Então, assim, a analogia mais fácil de entender get os 4 métodos aqui vão acessar o mesmo recurso. E esses 4 métodos vão representar um CRUD para aquele recurso. Tá bom? Bom, toda vez que eu acesso um recurso através do protocolo HTTP, eu vou ter um retorno de informação. E esse retorno ele vai ter um status, tá? Uma resposta, na verdade. Então, essa resposta ela pode ser dessas 5 categorias aqui, ó. 1, informações gerais. 2, sucesso. 3, eu estou redirecionando a um outro servidor. 4, houve um erro do lado do cliente. E o 5, erro do servidor. Já receberam aquele erro 505 ou o 404? Então, o que é o 404 lá? Eu acessei um recurso lá, né? Qualquer, e ele não me retornou nada, é o 404. O 500, por exemplo. 505, 506, eu não lembro qual o nome. Mas imagina que eu estou acessando um servidor e o banco de dados está fora do ar. Ele vai dar um erro no servidor, então ele vai me retornar um código 500. Se ele me retornar um código 200, por exemplo, ele quer dizer que a operação que eu fiz funcionou. Então, todas as vezes que eu acessar um recurso através de uma URI, certo? Ou pelo método GET, ou pelo método POST, ou pelo método PUT, ou pelo método DELETE, ele vai me retornar uma dessas respostas. E a melhor delas é o 200, que quer dizer que aconteceu aquilo que eu solicitei, deu certo. Então, se eu acessar algo pelo método GET, ele vai me retornar um objeto através de uma representação XML ou JSON. Aí, como ele retornou para mim, então vai ser 200. Opa, eu acessei o objeto, mas ele não existe. Aí ele vai me retornar o 404. É o caso, por exemplo, de vocês, vamos supor aí, se eu estou acessando, vocês estão fazendo uma busca de uma disciplina qualquer lá. Só que essa disciplina não existe. Ele vai retornar um 404, porque ele não encontrou esse recurso aí. Deu para entender esse retorno, pessoal? Então, sempre esse retorno vai acontecer, tá? Esses códigos de retorno aqui. A gente vê muito eles quando a gente está programando para web. Aí dá algum erro lá no servidor. Isso daí realmente é programação web pura, isso aqui, tá? Só que a diferença é que ele não vai ter uma interface de tela. Na web vocês têm, né? Aqui não. Na verdade, vocês podem construir uma interface, mas o principal é construir a API. Então, aqui vocês vão desenvolver. Aí agora vem as representações, que a gente vai conversar aqui a respeito. A gente já viu antes que são as representações. Quando eu estou buscando um objeto, lembra lá naquele modelo de camadas, que eu falei que eu tenho um modelo de dados, ele vai retornar eu vou buscar uma consulta SQL dele, e ele vai me retornar uma tabela. Aí lá na camada de modelo de negócio, ele vai pegar essa tabela e vai transformar num objeto. Aí ele vai passar para a camada de manipulação de dados. Aí essa camada de manipulação de dados, ele vai pegar o objeto e vai transformar em JSON ou XML. Então, quando ele transforma em JSON ou XML, ele está transformando aquele objeto numa representação. E essa representação, ela pode ser uma representação XML ou uma representação JSON. A gente vai já ver aqui a representação JSON aqui com mais detalhes. Deixa eu ver se está aqui. Ah, está aqui. Essa aqui é
representação HTML. Tá aqui, ó. A gente vai ver os exemplos direitinho. Então, lembrando essa ideia, eu repeti isso várias vezes na parte teórica, tá? De cada uma das camadas do modelo arquitetural de sistemas distribuídos, né? A camada de banco de dados vai retornar uma tabela para a camada de modelo de negócio. A camada de modelo de negócio vai retornar um objeto para a camada de manipulação de dados. E a camada de manipulação de dados vai retornar uma representação JSON, uma representação XML ou um conteúdo HTML para a camada de apresentação, que é lá o cliente. Certo? Aí o cliente vai processar essa representação e vai mostrar alguma coisa na tela de vocês. Ou vai guardar lá no banco de dados dele e assim por diante. Tem várias coisas que podem acontecer, né? Então, ao acessar uma URI, é retornada uma representação. Então, assim, a URI, pessoal, por que ele retorna uma representação? Porque a URI ela vai acessar o recurso usando a camada de manipulação de dados. Tudo bem? Que é a primeira camada dos servidores. Que consiste nos dados sendo solicitados ao servidor. Então, aqui ele pode retornar uma página HTML, isso aqui eu já falei, né? Acabei de falando para vocês agora há pouco. Um mesmo recurso pode ter diversas representações. O que isso quer dizer? Lembra que eu estava acessando lá aquele recurso cursos? Como assim ele pode ter diversas representações? É porque ele pode retornar um XML, pode retornar um JSON ou pode retornar um HTML. Tá bom? Então, no HTTP, eu tenho uma que a gente chama de media type, tá? Ou content type, que são parâmetros do HTTP. Então, o media type vai dizer, olha, eu vou retornar um JSON, ou content type, tá? Eu vou retornar um JSON, eu vou retornar um HTML, eu vou retornar um XML, e assim por diante. Aí, esse content type é que vai determinar qual é a representação. Lembrando, esse content type, ele sai do browser, tá, pessoal? Você já deve ter visto isso na disciplina de web. Então, o browser é que determina qual é o content type que ele quer acessar. E o que é o content type? Ele vai dizer, olha, eu quero acessar JSON. Então, ele vai passar lá para a API a solicitação dele e a API vai retornar JSON para ele. Ah, eu quero XML. O content type é igual a XML. Então, ele vai passar essa informação lá para a API e a API vai retornar XML para ele. Então, bora ver as representações. Então, aqui começa com... o que está acontecendo aqui, ó? Representações. Aqui é a requisição. Essa parte aqui de cima é a requisição. Essa requisição, ela está usando o método get e ela está acessando o recurso cursos, que é o barra cursos aqui. E aqui eu coloquei, olha, o content type é text barra HTML. Então, ele vai retornar para mim uma informação em HTML. Ó. Então, olha só. Eu solicitei aqui o barra cursos, né? Então, ele está mandando aqui o HTML para mim, ó. HTML e barra HTML aqui. Aqui é o cabeçalho, né? O título é Instituto Federal do Amazonas. E aqui é o corpo, né? Então ele vai botar um título aqui grande, que é cursos do IFAM, e aqui ele vai botar um outro link, né? Que é a relação de cursos aqui, ó. E esse link vai acessar o cursos.html. Obviamente que está faltando aqui algumas a URL aqui, né? O locator. Aqui outra representação, ó. Eu acessei o recurso cursos usando o método get. Olha que barato aí. Content type, eu estou dizendo para ele na minha requisição, isso aqui, lembrando que isso aqui é a minha requisição, tá? Isso que eu estou mostrando aqui é a minha requisição. Então, a minha requisição, o tipo do conteúdo é application/XML. Então, ele vai retornar um XML. Então, está aqui, ó.
ele está retornando um objeto de curso, ó. Por isso que ele está aqui, curso barra curso. E aqui são os atributos desse objeto, ó. O atributo nome, nesse caso a tag nome, né? Começa aqui em nome e termina aqui em barra nome. Então aqui o nome do curso, ó, Tecnologia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas. A abreviação do curso, outra tag, ou outro atributo, né? TAGs. Modalidade, presencial. Carga horária total, 1.960 horas. Carga horária das optativas, 120 horas. Carga horária de TCC, 220 horas. Carga horária de atividades complementares, 80 horas. Então, aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atributos lá no meu banco, no meu modelo de objetos, seriam atributos, né? Então, eu teria a classe curso e os meus atributos seriam esses aqui. Só que eles são representados, só que usando a representação XML, esses recursos vão, desculpa, esses atributos vão ser representados por tags aqui, ó, que são exatamente essas tags aqui. E a minha classe também é uma tag com um nível hierárquico maior. Tá claro aqui? Então, só relembrando, tá? A minha camada de manipulação de dados, ele vai transformar os meus objetos em representações. E nesse caso, ele transformou o meu objeto da classe curso numa representação XML. Tá bom? E agora, representação JSON. E eu estava com preguiça aqui, pelo visto. O que aconteceu? A minha requisição foi, olha, eu quero acessar o recurso cursos usando o método get. E qual vai ser o tipo do conteúdo? Ele vai retornar para mim um application JSON. Aí, então, quando ele retornar para mim essa informação, ele vai retornar desse jeito aqui, ó, o JSON. Eu coloco cada objeto, né? Ou cada abstração entre chaves aqui, ó. E aqui eu coloco o nome do atributo, 2 pontos, o valor do atributo. Ó. Então, nome, tecnologia, análise e desenvolvimento de sistema. Abreviação, 2 pontos, TARDS. Modalidade presencial, carga horária total, 1960. Observe o seguinte, ó. Cada atributo eu separo por vírgula aqui, ó, com exceção do último. E outra coisa aqui, ó, esses atributos aqui que estão entre aspas são todos atributos do tipo string. Só que aqui, ó, 1960 ele não tá como entre aspas, então ele é um valor numérico, nesse caso aqui. Não vou nem dizer inteiro, tá? Mas nesse caso aqui ele é um valor numérico, tá? Que pode ser inteiro ou real. Deixa eu ver se eu... Bom, eu vou parar aqui, pessoal, porque aí já falta 10 minutos. Aí, se eu for entrar nessa outra parte aqui, eu vou passar do tempo, tá? Então, isso aqui vai ficar... Eu paro aqui em representações. Ficou tranquilo aí para vocês entenderem? Na verdade, vocês devem ter visto muito disso aqui no curso de desenvolvimento web de vocês, né? Ou não? Ah, o XML, né? Mas vocês viram ele em detalhe, do jeito que eu coloquei, com representação e tudo? Tá bom. Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida? Quase não deixo espaço para dúvida aqui. Mas assim, de vez em quando eu perguntei, acho que vocês estão bem tranquilos aqui. Tem dúvidas ou não? Bom, em resumo, na aula de hoje, o que a gente viu? A gente começou a ver o REST, tá? Que ele é um modelo que a gente chama de modelo de representações.
chamado de Representational State Transfer, que a ideia é transferir o estado de informações, né? Ou eu posso transferir um banco de dados inteiro com ele, tá? Inclusive, com o REST. Eu faço uma consulta qualquer e ele vai me retornar esses objetos aqui de forma que eu possa transferir esse objeto usando o protocolo, geralmente o protocolo HTTP. Não, uma coisa importante, tá? Não necessariamente eu preciso ter sempre o protocolo HTTP para enviar informações, porque dependendo do dispositivo que está fazendo a comunicação, ele não necessariamente vai usar o protocolo HTTP para acessar alguns recursos, tá? Pode ser que ele use outros protocolos também. Aí, nesse caso, geralmente, eu vou ter outros tipos de rede de computadores para poder acessar que não são exatamente a internet, tá? Então, assim, eu posso usar outros tipos de comunicação, outros protocolos, mas, assim, esses protocolos eles vão encapsular o REST, ou então, na verdade, o objeto da especificação REST que eu tô querendo. Então, o que é a ideia? Ele é uma especificação, certo? O REST, onde eu vou acessar um recurso através da internet, tudo bem? E esse recurso vai ser acessado através de uma URL, ou uma URI, né? Nesse caso aí, lembrando que uma URI ela é uma junção de uma URL mais uma URN. O URN é o nome do recurso em si, tá? Então, assim, por exemplo, lá no IFAM, eu posso, se eu estiver querendo acessar o objeto aluno, eu vou acessar lá www.ifam.edu.br/alunos. Aí eu posso usar os 4 métodos para acessar essa abstração do aluno, que nesse caso vai ser um recurso. Tudo bem? Aí eu posso ter o www.ifam.edu.br/professores. Aí o professores vai ser um recurso. Nesse caso, a URN vai ser, uma delas vai ser uma URN, vai ser aluno, e a outra URN vai ser professores, alunos e professores. E a URL vai ser o www.ifam.edu.br. E o que seria a URI? É a junção da URL mais a URN. Aí eu tenho a minha URI. Aí eu vou acessar esse meu recurso através de uma URI. Aí quando eu acesso esse recurso, através das características da web, eu vou acessar um dos quatro, usando principalmente um dos 4 métodos, que são o método get, o método put, desculpa, o método get, o post, put e delete. E, e eu acessando esse recurso, fazendo uma requisição a esse recurso, usando um desses métodos, aí ele vai fazer as operações que correspondem ao CRUD em cima de um objeto, né? Em cima de um objeto. E quando ele retornar, a ideia do REST, né? É que quando eu acessar esse recurso, ele vai retornar uma informação para mim que pode vir numa representação, uma representação qualquer. E essa representação geralmente vai ser HTML, vai ser XML ou JSON. Aí o recurso vai retornar isso aí direitinho para mim. E o que a gente vai aprender aqui é como construir uma API dessas usando o REST. E nesse caso aqui, a gente vai usar um framework que é o Spring Boot, tudo bem? Que é muito interessante. Ele usa muito das especificações que o JE tem e é facinho de construir essas aplicações. Tudo bem? Então, em resumo, o que a gente viu foi isso daí. Aí eu queria que vocês preenchessem o nome de vocês aí no chat, tá? Para a gente fazer a chamada aqui.
Alexandre, tu pediu para repetir a primeira parte, tá? Mas assim, apesar de não estar gravado, eu acabei falando o fio da meada todinho, tá? Então, pessoal, obrigado aí pela participação de vocês aí. Fiquem com Deus e um ótimo dia para vocês. Ah, eu estou devendo ainda um exercício, tá? Que eu vou passar para vocês estudarem aquela parte teórica. Tudo certo, professor. Valeu, obrigado e boa noite. Boa noite. Obrigado, professor. Até a próxima aula. Obrigado a vocês aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Renato.